O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Pegue nas malas, ouvinte da Rádio Observador, e vamos embarcar numa viagem, andar pelos 5 continentes. Eu sou o João Costa e Silva, comigo e de regresso o José Rafael Lopes e, como sempre, junta-se a nós o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como é que está Washington? Viva, Bruno, como estás? Uma semana agitada. Sim, realmente é assim. Eu, por acaso, estou em Nova Iorque, mas realmente tem sido uma verdadeira novela, sobretudo aqui este choque entre os melhores amigos, até aqui recentemente, o Donald Trump e o Elon Musk. E certamente vamos falar deles e desse voltar de costas, digamos assim, nesta viagem pelos 5 continentes, mas vamos começar na Ucrânia, Bruno, com novidades no campo de batalha. As forças ucranianas espantaram todos com o golpe contra a Força Aérea Russa. Isto significa, Bruno, que a Ucrânia colocou-se em vantagem e estes aviões destruídos são importantes ou difíceis de substituir? Realmente a Ucrânia não deixa de estar numa situação muito difícil, mas sobretudo com a capacidade de inovação que tem demonstrado, nomeadamente, por exemplo, no campo dos drones, que mais uma vez foi central aqui neste caso, realmente mostrou que continua a ter alguma capacidade de iniciativa, continua a ter alguma capacidade de surpreender, de fazer ataques surpresas contra um adversário muito mais forte. E realmente, desse ponto de vista, a Ucrânia também é uma fonte muito importante de lições sobre o futuro da guerra, sobre o futuro do conflito, sobre a importância destes novos meios. No caso da Rússia, digamos, a vantagem está sempre a partir do lado da Rússia. Eu insisto sempre muito nesse ponto, desde o início do conflito. Esta é uma guerra assimétrica, profundamente assimétrica. No início do conflito tínhamos uma desproporção de 10-1, às vezes de 20-1, nos principais meios, nas principais capacidades. Estes bombardeiros estratégicos são um símbolo disso. Estes bombardeiros Tupolev, que foram os principais alvos, são basicamente parte da frota que é capaz de lançar armamento nuclear. Portanto, são capazes de lançar mísseis, de facto, de muito longo alcance, e também por isso têm estado a ser usados para lançar mísseis convencionais contra a Ucrânia. Portanto, não são exclusivamente parte do arsenal nuclear, são uma espécie de duplo uso. A expressão que nós utilizamos muitas vezes a falar de estratégia nuclear em relação às principais as potências nucleares, nomeadamente os Estados Unidos e a Rússia, é a ideia da tríade. Portanto, há 3 tipos de meios principais: mísseis de muito longo alcance, mísseis intercontinentais, que são uma componente fundamental desse arsenal, submarinos nucleares com armamento nuclear, que são talvez a componente mais importante de todas, porque inclusive permite, no fundo, ou torna muito difícil saber exatamente onde é que esses mísseis estão, e portanto, mesmo que haja um ataque massivo contra o outro lado, isso preserva a capacidade, a chamada capacidade de second strike, portanto, no fundo, um ataque de retaliação, mesmo que haja perdas enormes com um primeiro ataque. E depois há estes bombardeiros estratégicos, que são a forma mais antiga, que vem desde o início, digamos, destas capacidades nucleares. O único lançamento de uma arma nuclear que tivemos num contexto de guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, de Hiroshima e Nagasaki, foi com bombardeiros estratégicos, mas são, no fundo, o meio mais antiquado. Aliás, estes aviões não são já fabricados pela Rússia, e, portanto, respondendo a essa parte da pergunta, isso torna a sua substituição mais difícil. Podia-se pensar que são mais antiquados. Bem, a verdade é que os bombardeiros, enfim, não tem havido uma grande evolução nos últimos tempos, portanto, mesmo a frota americana é relativamente antiga, mas a verdade é que deixaram de ser fabricados e, portanto, à partida, pelo menos estes modelos, dificilmente poderão ser substituídos. Alguns poderão eventualmente ser reparados, mas realmente isso torna este ataque mais impactante. Os números que são falados da volta de 40, numa frota total da volta de 140, mostram que é um ataque muito significativo, uma perda muito significativa, e talvez ainda mais significativo, ou tanto ou mais significativo, são os A-50,
que são, no fundo, o equivalente russo daqueles AWACS, aqueles aviões Boeing com uma espécie de radar no cimo, portanto são aviões pouco estéticos, mas que são muito importantes, têm uma enorme capacidade de reconhecimento e identificação de alvos, portanto comando e controlo ativo no campo de batalha, permitindo coordenar múltiplos meios aéreos, e esses são ainda mais raros. A Rússia já terá perdido 3 ou 4. Se foram perdidos mais 2, também como foi anunciado, isso também é uma perda muito significativa. E, portanto, é realmente um ataque muito significativo, também pelo seu alcance. Estamos a falar de ataques a milhares de quilómetros, 4, 5 mil quilómetros da Ucrânia, e, portanto, sobretudo também porque neste contexto de grande desmoralização da Ucrânia, da ideia de que a Ucrânia estava cada vez mais, digamos, com dificuldade em reagir militarmente à superioridade russa, também perante o desinteresse norte-americano, isto mostra que a Ucrânia ainda tem algumas cartas para jogar. Lembramos daquele encontro entre Zelensky e Trump, em que Trump disse a Zelensky: você não tem cartas para jogar, não é? Zelensky e a Ucrânia mostraram aqui que ainda vão tendo algumas cartas, embora isso não signifique, obviamente, que a Ucrânia está, digamos, na mão de cima, ou que a situação está resolvida, ou que isto será o caminho certo para uma vitória ucraniana, muito longe disso. E Bruno, perante este cenário, queria-te perguntar se existe um risco de escalada, até porque voltamos a ouvir falar de uma terceira guerra mundial. Perguntar-te se isso é realista, pensar nesta realidade, e também se uma nova chamada entre Putin e Trump pode diminuir, no fundo, esse risco. Bem, Trump e Putin realmente falaram, e Trump fez uma espécie de improviso enfim, na sua rede social do que é que teria sido dito. E portanto já voltarei a esse ponto, mas no fundo o risco de escalada é algo que se tem falado sistematicamente. Anda sempre aqui a pairar, no fundo. Sim, e é algo que se percebe, ou seja, em qualquer conflito há um risco de escalada, e quando esse conflito envolve uma potência nuclear, como é agora o caso, ou como foi o caso recentemente, aquele conflito entre a Índia e o Paquistão, obviamente esse risco de escalada é muito mais agravado. Agora, aquilo que eu também tenho sublinhado desde o início da guerra é de facto, a Rússia não tem nenhum interesse racional, lógico, nem nenhuma legitimidade para uma escalada, e muito menos para uma escalada para uma guerra nuclear, que seria o caso de uma terceira guerra mundial, ou uma guerra em grande escala contra as principais potências, nomeadamente ocidentais. Não tem nada a ganhar com esse alargamento da guerra, já está com enormes dificuldades em vencer uma guerra muito mais limitada. No caso de uma guerra nuclear total, obviamente, todos nós ficaríamos a perder, mas dos que mais perderiam seria certamente a Rússia, porque seria um dos alvos preferenciais de um conflito desse tipo. Quer isto dizer que eu posso garantir que não vai haver escalada? Não posso, aliás, escalada já houve e tem havido sempre, mas do tipo que eu tenho também, no fundo, apontado como mais provável, e que é aquela que se tem confirmado, ou seja, no fundo, uma escalada no sentido de mais ataques, na medida da disponibilidade do arsenal russo, e o arsenal russo neste momento tem mais disponibilidades graças à cooperação reforçada com a Coreia do Norte, sobretudo para mísseis, e com o Irão por causa dos drones. No fundo, uma escalada nos ataques contra alvos civis, ataques mais intensos, mais indiscriminados contra grandes centros populacionais, grandes cidades da Ucrânia, no fundo para fazer pagar a Ucrânia pelo atrevimento de tentar combater uma invasão russa. Não posso garantir que não vai haver uma escalada para uma terceira guerra mundial. Ninguém pode garantir isso. Agora, realmente, eu volto a sublinhar esse ponto. Isso não faz nenhum sentido em termos lógicos, dos interesses russos, e também não tem nenhuma legitimidade, não corresponde de todo àquilo que é o histórico desde 1945. Os Estados Unidos não lançaram uma guerra nuclear contra o Vietnã, quando estavam a perder a guerra do Vietnã, não lançaram um ataque nuclear no Afeganistão, quando estavam com dificuldades com os talibã, apesar de, por exemplo, no caso do Vietnã, ou mesmo da Guerra da Coreia, ter havido um enorme apoio material, e no caso da Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, até com tropas, quer da Rússia comunista, da União Soviética, quer da China comunista, da República Popular da China. Portanto, isso seria de facto uma escalada sem precedentes, sem nenhuma legitimidade. No fundo, usar armamento nuclear não para se defender, que tem sido sempre a doutrina de todos os Estados com armas nucleares, como uma forma de dissuadir ataques e de se defender no caso de um ataque que ameaça a sobrevivência do país, mas sim como uma arma ofensiva, no fundo, para tentar invadir
com mais eficácia um país vizinho. Em relação à chamada de Donald Trump e de Putin, aí realmente este é o lado paradoxal da questão, que é, à partida, a vontade, a obsessão de Donald Trump com uma paz aparentemente quase a qualquer preço com Putin, do meu ponto de vista, aumenta os riscos. Aumentou o risco de escalada e eventualmente até de algum risco de utilização de uma arma nuclear tática, sim, por exemplo, porque até aqui os Estados Unidos tinham sido a potência mais vocal, no sentido de dizer que isso não seria aceitável e que teria consequências muito sérias. Até agora não ouvimos nada desse tipo de Donald Trump, e mesmo nesta última chamada, basicamente Donald Trump parece não reagir, por exemplo, às ameaças de Putin de escalada. Portanto, acho que isto é um bom exemplo como realmente esta ideia de uma paz a qualquer preço pode ser extremamente perigosa. Esta ideia de apaziguar ditadores agressivos, historicamente, foi realmente muito perigosa e pode voltar a ser. Bruno, vamos avançar para falar do conflito na faixa de Gaza, onde a entrada de ajuda humanitária tem sido o principal ponto de interesse. Podemos falar aqui, Bruno, num fracasso total? Era um dos grandes objetivos de Israel e era um problema recorrente, não apenas de Israel, mas de outras potências envolvidas neste tipo de missões, no fundo um conflito armado contra um movimento que está embrenhado no meio da população civil. Há sempre esta questão da ação das organizações humanitárias, que têm um princípio, digamos, de neutralidade, querem manter a sua distância em relação aos beligerantes. Eu recordo-me, por exemplo, ainda nos meus tempos estando em Inglaterra, tivemos uma sessão com um general britânico que tinha comandado uma missão no Afeganistão e com vários representantes deste tipo de organizações, Oxfam, Cruz Vermelha, etc. E o general dizia-lhes, bem, vocês não querem ter nada a ver connosco, mas quando têm algum problema, quando vão parar a um campo de minas ou quando aí já chamam a tropa para ir ajudar e obviamente nós vamos ajudar, não é? Dizia isto um pouco com um sorriso nos lábios, enfim, deixando claro que também não levava assim tão ao mal, que percebia, mas portanto esta tensão de facto existe e também sabemos que há muitos exemplos, no caso do Hamas, mas de outros movimentos deste tipo, que no fundo fazem coerção sobre estas organizações, acabam por extrair uma espécie de imposto, ou seja, basicamente roubam à força ou depois de algum tipo de negociação informal parte destes abastecimentos humanitários. Há também esforço muitas vezes para penetrar nestas organizações que precisam ter trabalhadores locais. Portanto, tudo isso são realmente problemas sérios. Ao mesmo tempo, há este dado fundamental que estas organizações têm muita experiência, fazem isto há muitos anos. Esta tentativa de ter alguma neutralidade também lhes permite manter relações melhores com a população e também evitar ataques ou ações destes grupos armados. E as Nações Unidas têm também uma grande experiência de coordenar todo este tipo de esforços, porque obviamente tudo isto tem uma logística muito grande, implica um grande esforço de coordenação. Israel decidiu dispensar tudo isto e tentar fazer as coisas à sua maneira, com uma organização que estava claramente alinhada com os seus objetivos e de facto não conseguiu fazer isso. Acabou por haver sempre incidentes nestes processos de distribuição. A própria liderança da organização já se demitiu e foi substituída e, portanto, aquilo que se pode dizer é que para já isso parece estar a falhar e, de facto, o nível de, digamos, de escassez alimentar de tudo o que é básico para a população civil está, de facto, a afetar muito a imagem de Israel. No fundo, esta ideia que hoje em dia é indesmentível, que há aqui uma espécie de punição coletiva da população, de toda a população civil de Gaza, como se toda a população estivesse alinhada com a Hamas ou fosse culpada dos massacres do 7 de outubro, e portanto obviamente isso é completamente inaceitável e está a ter já algum custo político, vamos ver se não terá outros, custo político e diplomático entre mesmo aliados importantes de Israel e que historicamente mostraram sempre grande compreensão por Israel. Bruno, temos 4 minutos até o final desta nossa primeira parte. É inevitável, já falamos aqui de Donald Trump, mas agora vamos falar da polémica que foi aquecendo durante esta semana com Elon Musk. Até aqui parceiros, mas agora atacaram-se mutuamente nas redes sociais. Trump fala em ingratidão, Musk diz que sem ele Trump não teria sido eleito. A minha pergunta é simples, Bruno. É um choque de egos ou há aqui algo mais significativo? Bem, à partida é claramente um choque de egos. E vamos perceber se calhar melhor o enredo ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. Sim, enfim, acho que isto provavelmente estará para durar. Não estou a ver que,
sejam pessoas que desistam facilmente dos seus ódios de estimação, velhos ou novos. Portanto, parece-me que realmente é algo que vamos acompanhar certamente, vamos ter de acompanhar, porque sendo um choque de egos e tendo esta dimensão quase de telenovela, vamos dizer assim, desta velha máxima portuguesa, não é? Zangam-se as comadres, sabem-se as verdades, ou pelo menos fica-se a saber o que é que cada umas pensavam das outras, mas a verdade é que são de facto atores políticos muito significativos. Ou seja, obviamente no caso de Donald Trump é presidente dos Estados Unidos e, portanto, desse ponto de vista controla, do ponto de vista político, a maior potência económica militar a nível global. Tem um enorme poder também de influência sobre a gestão da política económica, sobre a gestão das ajudas de Estado. Sabemos que as empresas de Donald Trump as empresas de Elon Musk terão recebido à volta de 40 mil milhões de dólares nas últimas décadas de apoios do Estado Federal. Obviamente nada disso reduz aqui digamos, o empreendedorismo de Elon Musk e a sua capacidade de inovação, que gera uma fortuna que é de longe a maior atualmente no mundo. Ele já perdeu bastante dinheiro, então para nós seria, enfim, perdas terríveis, mas já atingiu os 400 mil milhões, nunca ninguém na história tinha tido uma fortuna tão grande, agora anda um pouco acima dos 300 mil milhões, e pode ainda cair mais, mas enfim, para ele essas perdas não são muito significativas. Ainda é quase 100 milhões a mais do que o segundo homem mais rico, que é o Jeff Bezos, mas realmente é uma enorme concentração também de poder em Elon Musk. Elon Musk estava a ser usado por Donald Trump como também uma arma política muito importante, no fundo, a par desta função de reforma brutal da administração pública, o chamado Dodge, mas sobretudo também para pressionar e manter a disciplina e o controle sobre o Partido Republicano e sobre o Congresso, ameaçando qualquer republicano mais crítico, mais moderado, que no caso de haver primárias, Elon Musk iria subsidiar, iria financiar os opositores, candidatos alternativos a esse lugar de senador ou de congressista, e portanto isso claramente está posto em causa. Agora, resta saber se sem Donald Trump, esta combinação era claramente muito poderosa. Vamos ver quem é que perde mais com esta separação. Ao mesmo tempo perigosa. Sim, enfim, perigosa para quem obviamente está em desacordo com a agenda destes protagonistas, mas a questão é, vamos ver quem é que perde mais. À partida, eu diria, Elon Musk tem aqui muito a perder. É bastante mais impopular do que Donald Trump. Entre os trumpistas, realmente, como o nome indica, a figura central é Donald Trump. Há aqui quase um culto da personalidade. Um dos ideólogos principais da corrente mais nativista, mais populista, Stephen Bannon, que já está numa guerra com Elon Musk por causa da procura de influenciar a agenda de Donald Trump há muito tempo, veio ontem dizer que ele era um imigrante ilegal sul-africano e que devia ser deportado. Portanto, realmente há aqui sinais de que Musk eventualmente irá perder, mas não é de excluir que ele possa apoiar, por exemplo, certos setores dentro do Partido Republicano. O Ron DeSantis, que tem andado desaparecido e que foi um candidato alternativo a Donald Trump, já veio manifestar o seu apoio a Elon Musk. E, portanto, sobretudo, se houver aqui pelo menos uma franja, digamos, mais moderada, mais atenta à economia, mais ortodoxa no campo económico, que possa alinhar com Elon Musk, isso pode criar problemas de gestão do Congresso e do Partido Republicano por Donald Trump e ter algum impacto político significativo. E Bruno, a nossa primeira parte fica por aqui. Nós regressamos já a seguir com o foco na diplomacia norte-americana e não só, temos também a pergunta de um ouvinte. É já a seguir. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Estamos de regresso ao 5 Continentes. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e contamos com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, na primeira parte estivemos atentos aos conflitos na Ucrânia e em Gaza, atenção também à troca de acusações entre Trump e Musk, e é pela Casa Branca, Zé, que vamos continuar. Até porque Donald Trump recebeu na Casa Branca o chanceler alemão e, Bruno, a pergunta é o que é que há a retirar deste encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o chanceler alemão? Bem, em primeiro lugar, eu acho que há que retirar que os líderes europeus estão a perceber algo que me parece muito importante aqui na capital norte-americana, a comunidade europeia, vamos dizer assim, dos europeus que se interessam por estes temas, tem discutido muito, inclusive com os colegas americanos, como lidar com Donald Trump, o que é que os europeus podem fazer, e realmente um ponto que eu tenho destacado e que outros colegas têm referido é a importância realmente dos contactos pessoais com Donald Trump. Donald Trump não é um institucionalista, é um populista, é também um egocêntrico, alguém obcecado com a sua imagem, e, portanto, ainda mais do que noutros casos, esta questão da diplomacia presidencial, da diplomacia de cimeiras, já tem importância há bastante tempo, porque o presidente norte-americano tem uma palavra realmente decisiva na política externa, muito mais do que noutros casos, do que no caso de outros países, mas com Donald Trump acho que é ainda mais importante, e, portanto, os europeus têm de explorar, tirar o máximo partido de serem múltiplos Estados, não serem um Estado único, e portanto isso multiplica as oportunidades de, a par da gestão corrente interna, dos líderes europeus virem de forma coordenada, espera-se, e portanto os sinais também são disso. É um sinal importante no caso de Merz, que é realmente uma visita coordenada com os seus parceiros europeus, com a União Europeia, também para ajudar a discutir questões como a guerra comercial, a questão do futuro da NATO, da Ucrânia. Portanto, é importante que realmente haja estes encontros e desse ponto de vista, em si mesmo, a existência do encontro parece-me positivo. Merz também segue a linha europeia, que tem sido a linha europeia nesta novidade, que é, para Donald Trump não interessam encontros à porta fechada para resolver assuntos, interessam encontros à porta aberta com a imprensa para, no fundo, ele dar o seu show, para fazer o seu espetáculo mediático. E, portanto, aí a postura dos europeus tem sido deixar Trump falar e brilhar, e não entrar em grandes choques diretos com Donald Trump, fazendo, no entanto, alguns apontamentos em relação a aspectos mais importantes em que é preciso marcar a diferença. Eu destacaria, foi a minha intervenção preferida, Merz realmente basicamente deixou Trump falar, não falou muito, mas quando Donald Trump, de forma muito reveladora daquilo que é o seu nativismo e nacionalismo, disse em relação ao dia D, portanto Merz recordou o dia D, a importância do desembarque da Normandia. Donald Trump disse: isto foi um dia mau para vocês, alemães, e Merz respondeu: não, foi um dia ótimo, porque foi um grande dia, porque foi o princípio do fim da ditadura nazi. E, portanto, isto mostra realmente como estamos perante dois líderes de direita, mas de direita bastante diferente. Para Merz é evidente que ele não se identifica com a Alemanha nazi, identifica-se com a Alemanha, digamos, democracia pluralista, constitucional, do Estado de Direito, que só foi possível depois da derrota do nazismo, nomeadamente com a ajuda dos aliados. E em termos mais substantivos, claramente aquilo que mais foi conversado e em que houve, digamos, em que Merz procurou optar a posição europeia, foi sobre a importância da Ucrânia. Eu acho que isso também é realmente muito relevante. Acho que há ainda muita gente aqui na direita americana que não percebe plenamente, ou não quer perceber eventualmente, mas temos de tentar que perceba a importância vital da Ucrânia para os interesses de segurança dos países europeus, não só do leste e do norte, mas mesmo num país já mais central como a Alemanha. Isto não é o Afeganistão ou o Iraque, em que os Estados Unidos podiam decidir deixar de apoiar, retirar, enfim, deixar cair esses países, eventualmente. Isso podia ser criticado pelos europeus, mas não era vital para os interesses de segurança europeus, como é o caso da Ucrânia, e obviamente depois a questão da guerra comercial, que é especialmente importante para a Alemanha. A Alemanha é a grande potência exportadora da União Europeia, exporta muito para os Estados Unidos e, portanto, tem todo o interesse em resolver a bem estas negociações difíceis sobre a guerra de tarifas de Donald Trump. Ainda no tema da diplomacia alemã, Bruno, temos uma pergunta de um ouvinte. É mais do que uma, na verdade. O Rui Pedro Melo pergunta se a Alemanha não terá um síndrome de consciência pesada em relação a Israel e aos judeus, devido ao seu passado. Estávamos a falar disto ainda agora. E se essa questão não se terá alastrado para toda a Europa. O Rui Pedro Melo quer ainda saber se esse não será um dos motivos que impede uma condenação europeia mais forte do que aquela que tem acontecido em Gaza, e que nós vemos todos os dias, constantemente, também nas notícias, através das imagens que nos chegam.
Queria agradecer o interesse do Rui Mel pelo programa e por, enfim... É um ouvinte assíduo que nos costuma enviar perguntas. Portanto, espero que outros ouvintes sigam o exemplo. Há realmente toda esta discussão na Alemanha, há até um termo alemão para isto, para esta questão do estatuto especial de Israel, vamos dizer assim, na cultura política, na cultura estratégica alemã pós Segunda Guerra Mundial. Portanto, no fundo, a Alemanha restaurada como um Estado democrático pluralista a partir de 1949, fala-se, no fundo, da segurança de Israel como uma Staatsräson, como uma razão, digamos, de existência do Estado, uma razão, digamos, fundamental, digamos, uma preocupação fundamental do novo Estado alemão, uma razão de ser do novo Estado alemão, precisamente por causa, digamos, do esforço para reparar, digamos, os danos causados pela Alemanha nazi. Obviamente, no caso da Alemanha nazi, estamos a falar de um genocídio, realmente um genocídio, não de um genocídio, digamos, no sentido mais amplo do termo, mas de um genocídio no sentido de extermínio, e que teve vários alvos, mas em que claramente o alvo principal foram as comunidades judaicas na Europa, e obviamente isso é uma das principais razões da criação do Estado de Israel a partir de 1948. De facto, hoje em dia essa questão é cada vez mais discutida e criticada por causa, digamos, da postura do atual governo israelita na própria Alemanha. Há pessoas que começam a dizer, mas isso não está em nenhuma lei, não está na Constituição, no fundo é uma prática, é algo que lá está nesta cultura estratégica e política, mas realmente quando tem condicionado muito a ação de Israel, a ação da Alemanha em relação a Israel, eu não tenho nenhuma dúvida que é um fator que limita, digamos, a disponibilidade de políticos, líderes alemães para criticar Israel, mas isso claramente tem estado a mudar, ou seja, temos ouvido críticas bastante duras sobre o atual governo israelita. Acho que é mais difícil transplantar isso para o resto da Europa. Acho que a Europa não tem uma posição mais forte e mais unida porque realmente está dividida, ou seja, há Estados importantes como a Alemanha ou fora da União Europeia, mas um Estado importante, por exemplo, a Grã-Bretanha, que historicamente são muito mais compreensivos em relação às dificuldades, aos problemas de Israel, aos seus problemas de segurança numa região muito perigosa, as dificuldades de lidar com estes grupos armados, como o caso do Hamas, que recusam negociar, recusam reconhecer o direito de Israel a existir. Mas há outros Estados, os exemplos, digamos, mais importantes, mais paradigmáticos são Espanha e Irlanda, onde há muitas décadas que há uma grande identificação com a causa palestiniana. Os irlandeses basicamente pensam neles como uma espécie de como palestinianos da Europa, não é? Portanto, também eles estiveram sob a ocupação britânica durante muitos séculos e, portanto, há uma grande simpatia, empatia com a causa palestiniana. E depois há muitos outros países, eu diria talvez a maioria dos países, estão um pouco no meio, uns mais a sul, eventualmente, com mais relações também históricas com o mundo árabe, com um pouco mais de simpatias pela causa palestiniana, outros mais a norte, enfim, mais compreensivos em relação a Israel. Depois há fatores ideológicos, obviamente Orbán, por exemplo, tem simpatia ideológica pelo atual governo israelita Netanyahu, mas portanto acho que sobretudo a questão é a grande divisão e sobretudo eu voltava a sublinhar este ponto que é temos de ter expectativas realistas sobre aquilo que a Europa pode fazer. A Europa, num conflito armado, tem o grande problema que não é um Estado e não é um Estado militarmente forte, é uma multiplicidade de Estados que têm alguma capacidade militar, mas a grande força da Europa é em termos económicos, mesmo nas relações com Israel, é o seu principal parceiro comercial, mas as questões económicas em conflitos armados tendem a passar para o segundo plano. Bruno, vamos avançar, analisar um tema que envolve as relações entre os Estados Unidos da América, a África e a América Latina, em causa a restrição de viagens por parte dos Estados Unidos, alegando razões de segurança. Donald Trump anunciou que o país vai impedir a entrada de pessoas de 12 nacionalidades diferentes. Bruno, o que é que nos diz esta medida? E Donald Trump está a visar mais do que apenas os países muçulmanos desta vez? Sim, isso é bastante claro, ou seja, estamos a falar de facto de uma lista que inclui sempre países muçulmanos, como o Irão, a Líbia, mas por exemplo países muçulmanos africanos, a Somália, o Sudão, enfim, outros países africanos, por exemplo o Iémen, mas realmente essa não é aqui o principal alvo. Aquilo que Donald Trump aponta como a principal razão é esta questão com o fechamento de fronteiras e com
no fundo, países que não, ou que têm muitas pessoas que entram com um visto, digamos, turístico e depois ficam, ou seja, imigrantes ilegais, e ou que também recusam a receber, no fundo, deportados, ou seja, receber deportações desses imigrantes ilegais, que obviamente é algo que também é prioritário para Donald Trump. Portanto, estamos a falar, a lista de países banidos são Afeganistão, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen, a Birmânia, o Chad, a República do Congo, a Guiné Equatorial, a Eritreia e o Haiti. Portanto, temos basicamente 8 países muçulmanos, 7 países africanos, são um grupo maioritário, e depois países com restrições parciais, o Burundi, Cuba, o Laos, Serra Leoa, o Togo, o Turcomenistão e a Venezuela. Portanto, sobretudo temos países africanos, alguns países muçulmanos do Médio Oriente e depois alguns países latino-americanos e depois um ou outro país asiático, a Birmânia, o Laos e o Turcomenistão. Mas, portanto, aquilo que claramente aqui está em jogo é esta questão da obsessão de Donald Trump com controle de fronteiras, fechar fronteiras a bens e pessoas, e isso é algo que é importante dizer, que é relativamente popular entre os americanos. Há outras políticas de Donald Trump que têm muito menos popularidade, que suscitam muito mais dúvidas, como a questão, por exemplo, destas guerras comerciais, mas realmente a questão do controle da imigração, no fundo, um muito maior fechamento de fronteiras, é algo que é relativamente popular, sobretudo entre a base de apoio de Donald Trump, mesmo que depois possam não concordar exatamente com tudo, e portanto é sobretudo esse ponto de vista que me parece que se deve analisar esta medida, que já suscitou também algumas reações, inclusive populistas nacionalistas, por exemplo, do Chad, que retaliou dizendo que vai também impedir a entrada de norte-americanos, e portanto imagino que, enfim, para Donald Trump isso seja indiferente. Imagino que não haja muitos norte-americanos afetados, mas isso é o tipo de lógica também que se tem de esperar numa política global mais dominada por líderes populistas, ou seja, no fundo... apenas olham para a própria organização, não é? É um peso muito maior da política interna. A política externa serve sobretudo para fazer política interna, e isso torna muito mais provável conflitos, choques, e muito mais difícil chegar a compromissos razoáveis. E Bruno, vamos seguir em frente nesta nossa viagem pelos 5 continentes. Rumamos agora até ao México, onde há aqui uma situação complexa que envolve fabricantes de armas americanas, cartéis de droga mexicanos e tribunais. Bruno, o governo mexicano teve uma vitória interna nas eleições para tribunais, mas perdeu no Supremo nos Estados Unidos. O que é que está aqui em causa? Bem, realmente é algo, enfim, extraordinário. Estamos a falar realmente do primeiro país que basicamente decidiu eleger os seus juízes, portanto, por regra, os juízes numa democracia constitucional, num Estado de Direito, têm uma carreira própria. Depois há alguns tribunais um pouco mais políticos, em alguns casos o Supremo Tribunal, em outros casos o Tribunal Constitucional, depende do sistema, em que há alguns juízes, pelo menos, que são nomeados politicamente, mas geralmente com mecanismos para evitar que, no fundo, há aqui uma nomeação exclusivamente por um partido, etc. Mas, enfim, mas por regra, de facto, a ideia de um juiz num Estado de Direito Democrático é ele vai ser isento, vai ser neutro, não se vai envolver na política, e vai, no fundo, procurar aplicar a lei de forma igual para todos, independentemente das suas convicções, das suas filiações, etc. Portanto, realmente, esta é uma experiência radical, é apresentada, digamos, pelo populismo mexicano do movimento Morena, do presidente Obrador e da atual presidente Sheinbaum, no fundo, da sua Delfim, como uma grande revolução democrática. Mas, obviamente, o grande risco é que isto significa politização da justiça, e o grande objetivo, vamos ser claros, mais de 2.000 juízes foram eleitos, mas o grande objetivo é controlar, sobretudo, o Tribunal Eleitoral. Aí, apesar de tudo, só 2 lugares é que foram eleitos, foram mantidos os demais, são os 2 lugares que estavam em aberto agora, mas, por exemplo, os 9 lugares do Supremo Tribunal, que tinha sido, e que era até agora, basicamente, o único contrapeso que restava em relação a este movimento populista muito popular da Morena, que controlou basicamente, ganhou de forma esmagadora as eleições legislativas do ano passado e as eleições presidenciais também, mas sobretudo as legislativas. Tem na Câmara Baixa
quase 80%, digamos, dos deputados. Isso permitiu esta mudança constitucional, mas, portanto, basicamente os 9 juízes do Supremo foram todos eles apoiados pela Morena. Lá está, até podia haver uma eleição em que, por exemplo, não podia haver envolvimento direto dos partidos, mas não é de todo o caso. Outro aspecto importante é que nesta eleição teve grande protagonismo o filho de Obrador, do presidente Obrador. Portanto, no fundo, parece haver aqui o desenhado uma espécie de uma sucessão quase dinástica, com Sheinbaum de primeiro, mas com o filho do presidente Obrador a aparecer já como o número 2 deste movimento. E, portanto, tudo isso eu diria que são mais notícias para a democracia pluralista no México. Vamos ver, penso que também serão mais notícias para a justiça e para a capacidade de combater os narcos. Um dos problemas neste processo era a possibilidade de haver influência e dinheiro do crime organizado também a apoiar certos juristas para certos lugares. Vamos ver se isso se confirma ou não. Em todo caso, em termos políticos, foi realmente uma vitória. Em termos de capacidade de controlar o poder, foi uma vitória para a presidente Sheinbaum e para o movimento Morena. Teve uma derrota no Supremo Tribunal americano, por unanimidade, o que é muito raro hoje em dia. Enfim, é sempre relativamente raro, mas ainda mais hoje em dia. O Supremo Tribunal americano rejeitou um processo que estava, digamos, a correr nos tribunais americanos desde 2021, em que o México pedia 10 mil milhões de dólares de indemnização pelo tráfico de armas dos Estados Unidos para o México. Essa é uma questão real e em que o México tem muitas razões de queixa. Os norte-americanos queixam-se do tráfico de drogas do sul para norte, do México para os Estados Unidos, mas esquecem-se que há volta de 70% das armas, sobretudo as armas de guerra mais pesadas, que são usadas pelos narcos, pela criminalidade organizada no México, vêm dos Estados Unidos. O que não é de espantar, porque os Estados Unidos têm basicamente quase metade do total de armas em mãos privadas no mundo. Os Estados Unidos sozinhos, os norte-americanos sozinhos, têm praticamente tantas armas quanto o resto do mundo todo combinado. Aqui o problema foi que realmente o Estado mexicano não conseguiu apresentar provas de que as empresas de armamento norte-americanas realmente produzem este tipo de armas, que estavam de alguma forma envolvidas ou eram cúmplices neste tráfico de armas, que à partida é ilegal. Portanto, foi esse aqui o grande problema e desse ponto de vista percebe-se a decisão do Supremo, mas a questão não deixa de ser muito real e a razão de queixa do México não deixa de ser também muito real. Bruno, temos 4 minutos para voltarmos à Europa, para dar atenção às eleições na Polónia. O candidato conservador, o historiador Karol Nawrocki, apoiado por Donald Trump, venceu as eleições presidenciais, mesmo que tenha sido uma vitória bem à tangente. É uma derrota para o partido do governo polaco, liderado por Donald Tusk. Que implicações, Bruno, pode ter este resultado no resto da Europa? Bem, foi uma pequena vitória, mas que pode fazer uma enorme diferença. Foi à volta de 1%, 400 mil votos, mas a verdade é que representa, como dizias, a derrota do governo de Tusk, que é uma coligação relativamente frágil, diversa, com elementos mais à esquerda, mais liberais, mais de direita, mais conservadores, se quisermos. Ele fica muito enfraquecido perante esta derrota, muito enfraquecido em qualquer disputa com o presidente, que tem poderes muito semelhantes ao presidente português, por exemplo, poderes de veto, etc. Portanto, isso terá realmente implicações em termos do nível de ambição da Polónia, que se procurava aqui afirmar como parte do grupo de grandes potências que ajudam a definir a agenda europeia, mas isso implica ser muito proativo, ser muito disposto a compromissos, juntamente com a França, com a Alemanha, com a Itália, mesmo com a Espanha, e, portanto, isso, à partida, tornará mais difícil uma agenda mais ambiciosa e mais coesa na Europa, dá força aos grupos mais nacionalistas, mais soberanistas, mais hostis a Bruxelas, à União Europeia, e mais dispostos também a alinhar com Donald Trump, mesmo nas disputas com a Europa, por exemplo, comerciais e em termos de segurança. É também alguém mais hostil a uma grande solidariedade com a Ucrânia, portanto tornará mais difícil o processo de adesão, por exemplo, da Ucrânia à União Europeia. É muito hostil ao acordo também com o Mercosul, porque é um grande defensor do setor agrícola polaco. Portanto, tudo isto mostra como realmente há aqui implicações importantes, embora, à partida, tudo isto é a última análise decidida pelo governo, mas realmente temos um governo muito mais fragilizado, com muito menos margem de manobra para chegar a grandes compromissos e que pode eventualmente cair e termos até eleições antecipadas. Bruno, tempo agora para a tua recomendação. O que é que queres sugerir aos nossos ouvintes esta semana?
Bem, temos uma nova doutrina britânica, digamos, um novo documento estratégico britânico, esse documento estratégico foi publicado a semana passada e, portanto, é a chamada Defence Review e, portanto, vamos eventualmente falar um bocadinho mais adiante, mas para já recomendava aos leitores que estão interessados por estes temas de estratégia, questões militares e de segurança e defesa, que leiam. Eu conheço alguns dos autores, dos elementos da equipa. É um documento muito bem feito, muito bem pensado, faz uma ótima análise do que é que está em jogo em termos de ameaças, de riscos, também de novas capacidades de evolução tecnológica. Essa é uma das grandes prioridades, manter a capacidade de flexibilidade, de inovação rápida. Enfim, depois se eventualmente se consegue fazer isso, e se consegue fazer isso com os recursos disponíveis, é sempre um grande problema, uma grande discussão, mas à partida é certamente um documento que vale muito a pena ler, esta nova Defence Review da Grã-Bretanha para, enfim, deste ano. Fica aqui a sugestão do Bruno Cardoso Reis. O 5 Continentes fica por aqui, mas já sabe, se tiver alguma dúvida, faça como o Rui Melo, envie as suas perguntas através do endereço ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis tem todo o gosto em responder num próximo episódio e já sabe, siga-nos também nas plataformas de podcast para não perder nenhum episódio do 5 Continentes, que está de regresso na próxima semana. Um grande abraço, Bruno. Grande abraço, Bruno. Boa semana, obrigado.